a ansiedade é você sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Né? A diferença disso, em contraponto, né, o lado oposto, que é que está a depressão. Então, uma pessoa que está num quadro depressivo, o tempo dela é alargado. De repente, passou 3 anos e, para ela não percebeu, parece que foi um dia. A forma que ela lida com o tempo é completamente diferente. Já a pessoa ansiosa, a forma que ela lida com o tempo é exprimido. Ela está sempre correndo. Então, a característica da pessoa ansiosa, ela sempre chega atrasada nos lugares, ela se programa, ela faz tudo direitinho, tal, mas não consegue ser pontual. Derruba as coisas, né? Ela está sempre... a questão da pontualidade, para ela, é uma coisa que é surreal. Né? Então, a pessoa ansiosa, a forma que ela lida com o tempo, eu costumo dizer que tinha que ser igual aquela propaganda do Unibanco, 30 horas, né? Que é 6 horas de atendimento, né, presencial, no balcão, e 24 horas online. Né? Só que o dia tem 24 horas para todo mundo. Né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Então, assim, se a pessoa está muito preocupada com algo que ainda não aconteceu, ou ela está muito presa a questões do passado, algum sofrimento, alguma experiência desagradável, ela não está agora. Né? Ela não está agora. Então, uma ferramenta essencial para a gente trabalhar isso é a questão do mindfulness, né? Que é a meditação guiada. Né? A pessoa, um orientador, um instrutor vai estar ali dando as coordenadas e a pessoa vai seguindo. Né? Inclusive, é uma técnica que hoje nós somos autorizados a aplicar nos consultórios. Isso é usado nos quartéis militares, em escolas, empresas, até no SUS já está sendo implementado. Né? Então, médicos, inclusive na área da cardiologia, os médicos perceberam os benefícios da meditação, né, da atenção guiada. Então, assim, por quê? Muitos dos casos, as pessoas, como a gente já falou, acham que tem um problema cardíaco, que está infartando, que está com sopro, ou está sentindo uma fisgada no peito e acha que está infartando, tem mais a ver com ansiedade do que a doença propriamente dita. Então, assim, o fator tempo está aí, cara. Né? Então, a maneira, a diferença é a forma como a pessoa lida com isso. Né? Como eu já disse, se a pessoa está preocupada com amanhã, ela não está aqui no momento presente, no aqui e agora. Ela está o corpo aqui, mas a mente dela está, sabe lá. E o corpo sente, né? O corpo sente por exemplo, tensões, algumas coisas assim, né? Que, enfim, às vezes está sentindo uma situação e não sabe por quê. Né? Aldo, eu particularmente falando, quando eu estou com algum problema assim, que está me incomodando, e às vezes eu nem imagino que aquilo está me incomodando. Eu tenho só, assim, tá aqui na minha mente, mas eu não estou assim, pensando exatamente naquilo. Mas eu sinto muita tensão aqui na região do trapézio, aqui também próximo ao pescoço já, sinto muita tensão. Isso é normal, então? Bom, isso é uma reação fisiológica, né? Veja bem, na TCC, a gente tem um esquema da TCC que se baseia em quê? Que a existência de pensamentos automáticos vão desencadear reações emocionais. Uma vez que você tem mudanças, alterações no seu estado emocional, vai afetar o comportamento. Você vai mudar o comportamento, vai mudar a postura, vai mudar os hábitos. Mudou o comportamento, vai gerar reações fisiológicas. Então, veja só, se você está preocupada com uma fatura que tem que pagar de hoje a 8, você começa a sentir essa musculatura, né, ficar dura, isso aqui começa a adoecer. Aí entra a questão que eu vou falar da neurociência. Né? O que é que ocorre quando você está ansiosa? O corpo ele interpreta isso como estresse. O que é que ele vai ativar? O alarme, a defesa. Né? E a nossa defesa aos estresses do dia a dia, seja problema familiar, problema profissional, né, dos relacionamentos, a nossa defesa são as glândulas suprarrenais. E aí vai disparar o quê? Catecolaminas na corrente sanguínea. Catecolaminas, uma pessoa que está num quadro de estresse ou de ansiedade, ela vai gerar tensão no corpo. E o papel do músculo é o quê? Contrair. Por isso você contrai, fica duro, aí a pessoa vai sentir dor na cervical, dor no ombro, daqui a pouco isso se estende, vira uma tendinite,
uma bursite, uma coisa maior. Se a tensão, porque imagina só nosso corpo, né, quantos músculos existem. Se a pessoa tem uma tensão nessa musculatura das costas e ela prolonga esse estado por muito tempo, em pouco tempo a pessoa vai começar a sentir dor de coluna, vai ter uma protusão discal, uma hérnia de disco, uma coisa, e de repente não sabe por quê. E essas dores podem ser em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte. E detalhe, as catecolaminas na corrente sanguínea, ela vai acelerar processos inflamatórios. Tá? E aí, se você pensar que o coração é um músculo, né? Que estômago é um músculo, a pessoa está ansiosa, faz um rombo no estômago da pessoa, começa com refluxo, depois vem para uma gastrite, se a pessoa não tratar, vira uma úlcera. Faz um buraco no estômago da pessoa, que aumenta a acidez do estômago. Aldo, licença, Carioca, eu estou com um case aqui para passar para você, já que você tocou nesse assunto, eu vou ler agora, tá? Foi de uma pessoa também que nos enviou, e a pessoa fala assim: há pouco tempo tive uma crise de ansiedade forte que me ocasionou vários sintomas, tal como pressão alta e refluxo. A minha crise de refluxo provocou uma cólica peitoral muito intensa, que cheguei a pensar que estava tendo uma crise de infarto, pois o fluido do estômago subia para o esôfago e causava essa cólica peitoral insistente e intensa. Porém, após visitar o cardiologista e fazer uma bateria de exames, incluindo tomografia do coração, descobri que se tratava de refluxo. Isso tudo estava ligado ao estresse e ansiedade por conta do trabalho exaustivo e conturbado. Porém, isso tudo desregulou minha pressão arterial e o cardiologista receitou o tratamento de 1 ano, tomando um determinado medicamento para a manutenção da pressão. Você me diz o quê? Tudo a ver com o que você falou aí, essa situação aí? Porque ele teve sintomas. A ideia das catecolaminas, né, que vão ser o quê? Enzimas, vão ser substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo para a defesa. Né? Numa situação de medo, por exemplo, né, adrenalina. A adrenalina também é produzida pelas glândulas renais. Então, na corrente sanguínea vai estar circulando adrenalina, aldosterona, que vai controlar o volume de líquido no sangue, né? As catecolaminas, que vai aumentar a pressão sanguínea. Por quê? A catecolamina ela vai contrair os vasos sanguíneos. Né? Isso é bem da neurociência, da neurofisiologia endócrina. Então, os vasos sanguíneos contraindo, vai aumentar o quê? A adrenalina vai fazer o coração disparar, bombear mais rápido, a respiração vai ficar mais ofegante. E o que controla o equilíbrio, a gente vai chamar na clínica homeostase, que seria esse perfeito equilíbrio, que seria entre o cortisol e a insulina, né? Ou seja, os níveis de açúcares no sangue, é quem equilibra isso. Se a pessoa está lá no estado de alarme, ansiosa, estressada, a reação do organismo vai ser o quê? Tentar equilibrar. Então, cada vez que ela fica mais ansiosa, aumenta mais glicose, mais insulina no sangue. Né? Por quê? A glicose é uma energia que tem um efeito rápido no cérebro. É como a gasolina para o carro. Né? A glicose, o cérebro, para funcionar mais rápido, vai precisar de mais glicose. O colesterol também é outra fonte de energia, só que o efeito dela é mais demorado. Né? Então, teoricamente, é açúcar e gordura. Se você está numa situação de medo, se você sofre perseguição no trabalho, ou se você está num relacionamento abusivo, o seu cérebro entende que você está num estado de alerta o tempo inteiro, de perigo. Então, vai aumentar o quê? O que ela falou da acidez do estômago, né, que aí é a questão da vesícula biliar. Vai lançar a bilis e esse refluxo vai subir o quê? Vai causar a acidez vai causar ferimentos na parede do estômago e no esôfago. Isso é chamado de esofagite. Né? Tudo que tem ite é inflamação. Tendinite, gastrite, esofagite, né? Terminou com ite é inflamação. Então, o que acontece? Ela vai começar a ter dificuldade, se está ferido o esôfago, ela vai ter dificuldade do esfíncter, entre o estômago e o esôfago, de fechar. Então, aquilo vai subir. Daí vem refluxo, né? Não, tem mais. Afta,
a imunidade vai cair, a pessoa vai ter crise de garganta, crise de rinite alérgica. Porque se o corpo está no estado de alerta, o cérebro percebe que você está vivendo sob ameaça, ele não vai se preocupar com as defesas, ele vai mandar energia para os músculos, porque a adrenalina, por exemplo, por que é que o coração bate mais rápido? Por que é que a respiração fica mais curta, mais ofegante? Porque prepara o corpo para lutar ou correr. E se a pessoa não consegue relaxar, que aí está dentro da ansiedade, né, é uma dificuldade de relaxar. A pessoa não consegue. Automaticamente ela vai ter alteração do sono, vai alterar o ciclo circadiano, ela ou vai ter insônia, ou ela vai dormir além da conta, pode acontecer também, seria por falta dessa energia. E isso vai gerar duas doenças. Gente, eu tenho no slide, é porque agora eu não vou encontrar qual é o slide que está. Mas, quando a coisa se agrava, né, ele tem duas doenças, chama a síndrome de Cushing e a doença de Addison, né?